Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos de pé, meus irmãos. Nós iremos tratar sobre o lamento de Jó. Eu vou descer aqui, para ficar melhor. Nós vamos passar o slide aqui. Nós vamos estar falando nessa noite do texto de Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 26, falando acerca do sofrimento de Jó. Três acontecimentos, três eventos marcaram a vida de Jó, marcaram a sua história, e eu creio que se nós passássemos por dessas tragédias, por um desses acontecimentos, ou por um desses eventos, talvez nós não suportaríamos, porque Jó teve uma tragédia familiar, Jó teve uma tragédia econômica, e Jó teve uma tragédia pessoal. Três áreas na vida de Jó foram atingidas. Foi atingido, se nós olharmos no cronograma bíblico, isso mesmo, muito obrigado. No cronograma bíblico nós vamos ver que Jó, primeiro, ele perde tudo quanto tem, em sequência, não depois, mas em sequência, ele perde a sua família, os seus filhos, e por último, ele tem um drama pessoal, porque ele perde a sua saúde. E com isso, depois desses acontecimentos todos, Jó se encontra sentado no monturo, no local que tinha o lixo da cidade, com cinza e pó, e ele começa, ou melhor, a princípio ele
ele fica calado 7 dias. Os seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, vão se encontrar com ele. Ele fica 7 dias em silêncio. Quando Jó abre a sua boca, ele vai ter 3 lamentações. 3 lamentos. Quais são os 3 lamentos de Jó? Primeiro, por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? E terceiro, por que continuo vivo? Ele vai fazer 3 lamentações, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? E por que ainda eu estou vivo? Quantos de nós, na nossa vida, não fazemos esse tipo de questionamento, ou melhor, não questionamos alguma coisa, e até para Deus questionamos, em momento de aflição, em momento de luta, em momento de desespero? Mas nós vamos seguir aqui, e nós vamos estudar sobre essa lamentação de Jó. Os 3 lamentos de Jó, que é um lamento só seguido em sequência. Por que nasci? Por que eu não nasci morto? E por que eu estou vivo ainda? Diga assim: por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? E por que eu estou vivo ainda? Vamos passar. Acho que eu passei. O textual da lição, vamos todos juntos ler o textual, vamos lá, 1, 2, 3. Porque antes do meu plano vem o meu suspiro, os meus inimigos me amam como água. Antes de eu conseguir comer alguma coisa, vem o meu suspiro. Os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática, vamos lá, 1, 2, 3. O sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Não, o maior conflito que o homem sofre é ele não entender o que Deus está fazendo. Porque quando nós lemos a história de Jó, nós olhamos e entendemos. Porque nós sabemos que foi Satanás que foi pedir ou colocar diante de Deus, e Deus permite que Satanás toque. Mas eu quero perguntar: Jó sabia disso? Jó tinha conhecimento que Satanás estava tocando na vida dele? Jó não entendia. Nós vamos entender isso mais profundamente. Vamos fazer o texto, a leitura do texto, uma leitura alternada aqui, amém? Capítulo 3, versículo 1 ao 26. Eu vou ler o versículo na igreja, lê o seguinte, dá para ver aí? Diz assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Vou continuar aqui, um bocado de 3 segundos. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido o homem. Perda-se aquele dia em breve, e Deus lá de cima não tenha cuidado. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvens, negros vapores no dia o expandem. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alma. Por que não morri eu desde a madre, e em saído do ventre não expirei?
terminaria e então haveria repouso para mim. Ou como os príncipes que tinham ouro, que enchia suas casas de prata. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mas mais do que de tesouros ocultos. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Mas veio sobre mim a perturbação. Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. É fácil, irmãos, numa leitura desse texto superficial, nós vemos Jó, primeiro, amaldiçoando o seu dia de nascimento, segundo, reclamando porque não nasceu morto, e terceiro, reclamando porque ele ainda estava vivo. Não é verdade? Então, qual eram os três lamentos de Jó? Primeiro, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, porque eu nasci. Segundo, porque ainda estou vivo. E terceiro, ele vai dizer, ou melhor, segundo ele vai dizer, porque não nasci morto, e terceiro, porque ainda estou vivo. É a sequência desse texto que nós lemos. Agora, o interessante, irmãos, é que se nós fizermos uma leitura superficial, nós vamos olhar e dizer, Jó está blasfemando contra Deus. Mas em momento nenhum no texto, Jó está blasfemando contra Deus. Jó está sendo sincero. Jó está trazendo a sua reclamação diante dos seus amigos, e claro, também diante de Deus, porque ele não está entendendo o motivo e o porquê daquele sofrimento. E é o que nós passamos no nosso dia a dia, nós não entendemos por que sofremos. Mas nós que servimos a Deus e temos o Espírito Santo, temos que buscar dele a consolação, porque o Senhor já nos deu o Consolador, e a certeza que Deus está no controle da nossa vida, e tudo que acontece, acontece com um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. É humano o sofrimento de Jó. Primeiro, isso nós vamos ver mais profundamente na frente, que Jó, ele chega e tem um entendimento que como poderia o justo sofrer. A doutrina daquela época, o ensinamento daquela época, o que se entendia naquela época, é que era impossível o justo sofrer. Quem tinha que sofrer era o malfeitor, não o justo. Então era inconcebível na mente de Jó, porque Jó não se julgava injusto, não se julgava pecador, não se julgava, vamos dizer assim, que estivesse errado, porque ele procurava fazer só o bem, ele sacrificava. E como entender aquele sofrimento? Então ele disse, melhor se não tivesse nascido, que é o primeiro lamento dele, que ele amaldiçoa, maldito seja o dia do meu nascimento. Irmão, Jó desejou ardentemente, intensamente a morte.
entender isso? Olha, pastor, Jó queria suicidar-se? Não. Ele queria não ter nascido. Tem diferença? Tem diferença. Porque ele está querendo algo que ele sabe que não está sob o seu controle. Que ele não tinha como voltar ao passado. Ele disse, poderia eu. E se você ler, nós vamos ver mais na frente, o que passam os profetas, eles falam quase a mesma coisa. Então nós vamos tentar esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Escape de quê? Daquele sofrimento, daquela angústia, daquilo tudo que ele estava sentindo, que ele estava passando. Ele queria que acabasse. Infelizmente nem todos têm. Eu não vou dizer, nós vamos entender mais na frente, a perseverança de Jó, não vou dizer paciência. Porque se você analisar esse texto que nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 6, Jó já tinha perdido a paciência. Tenha por exemplo, Tiago diz, a paciência de Jó. Mas essa palavra melhor se traduz por perseverança. E há uma diferença de paciência e perseverança. De perseverar e esperar, ter paciência. Aclarar, ou trazer esclarecimento, o desejo de Jó em ser como um abortivo. Ele não queria ter nascido, não. Queria que minha mãe tivesse abortado. Não são felizes aqueles que ajudaram no parto da minha mãe e aqueles que deram notícia a meu pai. Melhor que aquele dia, porque o nascimento de um filho, um homem em uma família do Oriente Médio, uma família tanto oriental, era motivo de muita alegria e prazer. Mas já disse, para mim esse dia não serve, não é bom. E vamos pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não vê nenhuma luz no fim do túnel. Deixa eu perguntar, quem aqui já passou por uma situação que você achou assim, não tem mais jeito? Passou, né, irmão? Eu acho que todos nós já passou isso pela nossa cabeça. Uma situação de você olhar e... Porque quando é que a gente pensa assim, não tem jeito? Quando a situação foge do nosso controle. Porque até quando está no nosso domínio, até quando nós temos controle, nós ficamos ali, não vai dar. E quando foge do controle, e aí? Como entender? Como? Nós vamos entender a reação, porque cada um tem uma reação. Exemplo, Deus o livre, um assalto, tem gente que trava, mesmo que ele saiba defesa pessoal, que ele saiba como se sair, que ele saiba tomar uma arma, não aconselho ninguém, mas tem gente que trava, tem gente que já tem uma reação diferente. Eu me lembro que na época do mundo eu saí com um colega para a festa e um adolescente, um policial para dar o baco nele, ele nem chama, para olhar ele, para bater o baco nele, ele tocou nele e ele tinha um negócio, se tocasse nele, ele espantava. Por que ele foi espantado? Porque o policial não sabia daquilo e acabou virando uma situação muito complicada. Então, em situações de crise, em situações que são difíceis para nós, cada um tem uma reação. Mas, querendo ou não, irmão, em qualquer momento que passamos por uma grande dificuldade, que nós passamos por um problema que é grande, uma grande angústia, nós sempre vamos ter uma reação de pedir a morte, de melhor que não estivesse vivo. Sempre Elias passou por isso, o próprio Jó, o próprio Jeremias, eu estava preso no cepo. Eu fui ver mais aquilo lá. Não era só o cepo que fazia afligir a alma dele, mas a rejeição dos seus irmãos de não receber a palavra que Deus colocava na sua boca. Ele disse, melhor se eu tivesse morrido. O próprio Jeremias. Vamos seguir. Então, como nós vimos aqui, na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó, uma série de calamidades se abateu sobre ele, de forma catastrófica.
Do estado de riqueza e prosperidade já passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolar, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu desabilitado estado de saúde, ou debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento. Através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia. Naquele momento, ele disse: por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? 3 fatos aconteceram sobre a vida dele. Ele lamenta os 3. 3 tragédias, 3 catástrofes. Catástrofe familiar, econômica e pessoal. As 3 áreas que mexem com qualquer um. Mexe com o teu dinheiro, perde a renda, fica desempregado, mexe com a tua família, mexe com a tua saúde. Quem não fica desestruturado? Meu Deus, Deus permitiu Jó passar pelos 3 estágios de sofrimento. Até que ponto qual seria a sua reação em um desses estágios? Familiar, eu passei aqui, né? Familiar, é o primeiro ponto que nós vamos entrar. Seja familiar, seja econômico, ou seja de ordem pessoal. Nós temos que estar prontos, irmão, porque Jesus já nos consolou acerca disso, né? João 16:33. Vamos chegar lá. Primeiro lamento de Jó. Qual é o primeiro lamento de Jó? Não, todo mundo não viu não. Qual é o primeiro lamento de Jó? Todos juntos? Por quê? Por que nasci? Por que nasci? Esse questionamento saiu do íntimo de Jó. Assim como ocorre com a alma do salmista. Ele vai dizer: por que eu nasci? Mas irmão, como é que pode? A pessoa não tinha mais prazer. Ele, em tom poético, ele vai dizer, ele vai lamentar o porquê do seu nascimento, o seu sofrimento. Lê o Salmo 130, versículo 1 para nós, por favor. Esse ar poético, esse ar dramático, porque o livro de Jó é um livro poético, os irmãos já estudaram, né? É um livro de sabedoria poética. Pode ler o Salmo 130, versículo 1, que achou. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó, isso mesmo. Das profundezas. Meu Deus, onde é que esse homem estava? Você está vendo a dramaticidade? Das profundezas. Quer dizer, Deus está onde? No nosso entendimento. Deus está em cima, no céu, não é? Ele está dizendo: o negócio está tão difícil que eu estou nas profundezas. Eu estou tão distante, parece que o Senhor está tão longe. Olha a dramaticidade. Olha o problema aí, né? Senhor, nas profundezas. Então, há uma superlatência, há uma epíbole, há algo que vai crescendo. O sofrimento de Jó é indescritível. É inenarrável, não dá para narrar, não dá para dizer, não dá para descrever o sofrimento de Jó, o que ele está passando. Eu já falei, irmão, imagina você ser tocado em uma dessas áreas, na sua área financeira, você perder tudo que você tem, tudo. Não vou enganar, é tudo, porque ele não só perdeu as propriedades, o que era recurso dele, é como se fosse toda a economia dele, porque os seus animais eram sua economia. Perdeu também, só ao contrário de bem dizer. Ele diz: não é bom o dia do meu nascimento. Não foi bom eu ter nascido. Por que eu nasci? Porque ele imaginava assim: se eu não tivesse nascido, eu não estaria sofrendo agora. Porque se você ler com mais calma, você vai ver que Jó estava só pele e osso, sem dentes, sem pelo, cheio de úlceras. Eu quero que os irmãos entendam, porque tem intérpretes que leem esse capítulo 3 e entendem que Jó não passou pela prova. E Deus não o condena por ele amaldiçoar o seu dia, reclamar
por não ter sido abortivo, por ter nascido morto. Primeiro disse que não queria nascer, depois que ele queria ter nascido morto, depois que ele queria nem estar vivendo. Tamanho era o seu sofrimento. Há 3 lamentos para 3 acontecimentos, 3 tragédias da sua vida. Deus não recrimina por sua sinceridade. Deus não fala não. Mas algumas pessoas entendem que ele perdeu, que ele blasfemou contra Deus quando reclamou. E o texto não deixa claro isso. Não só Jó, veja Jeremias 20, 14 a 18. Não só Jó, como os profetas. E já falei o exemplo de Elias. Elias pediu a morte. Só eu fiquei, Senhor. Não é verdade. Jeremias 20, 14 a 18. Quem achou, pode ler. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Continue. Não. Jeremias capítulo 20, versículo 14 a 18. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceste um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Olha aí, é o profeta Jeremias. Olha que eles têm aquele exagero, aquela, clamam com grande profundidade. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Então, Jó dizer que preferia não ter nascido, porque na mente dele, se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando por esse sofrimento. Mas não quer dizer que ele perdeu a fé. Não quer dizer, porque no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que por fim o meu Redentor se levantará sobre a terra. Ele diz: eu vou ter, alguém vai se levantar a meu favor, obrigado. Vai se levantar a meu favor. Está entendendo? Então, primeiro ele diz: por que nasci? Depois, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar. Tem algum dia que você queria esquecer da sua vida? Que você nunca mais queria lembrar? Meu Deus, eu queria lembrar disso mais nunca. Ah, meu Deus. Porque quem gosta de lembrar do sofrimento? Se nós esquecemos até dos dias alegres, imagine dos dias de sofrimento. Queremos se esquecer com todas as forças. Mas infelizmente nós não esquecemos, não é? Nós não esquecemos. Nós temos dificuldade de esquecer alguém que nos magoou. Uma dificuldade muito grande. Mas facilmente esquecemos daquele que nos ajudou. Não é verdade? Facilmente esquecemos quem nos ajudou. Mas quem nos magoou, meu irmão, a dificuldade é enorme. De perdoar. Você pode até não ter mágoa, mas você vai lembrar que aquela pessoa fez tanto mal para mim. Aquela pessoa fez isso comigo. Não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado, orientação, direção do Espírito Santo, para que nós possamos superar e sabermos reagir em meio à luta. Faça palavras, difícil é quando estamos no meio da luta, mas todo o desígnio de Deus, tudo que nos sobrevém é com propósito. Porque se estamos em Cristo, Cristo está conosco e Ele tem um propósito nisso. Não se esqueça disso, tá? A gente quer apagar na memória, né? Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Que eu nem lembrasse, melhor se eu tivesse sido esquecido. Deixa isso para lá.
Para o homem de Uz, esse dia teria sido de ser apagado da memória. Ele queria. Não é assim que nós pensamos? Queremos que esse dia passe. Terceiro, em vez de da ordem viesse o caos, mencionamos o desejo de Jó, para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Você está entendendo o que Jó está dizendo? Eu não queria nascer, não é porque ele não queria servir a Deus. Não, isso, o meu sofrimento é tão grande, que se eu não tivesse nascido, eu não estaria sofrendo tanto. Por que Jó diz isso? Porque ele não está entendendo por que ele está sofrendo. Mas, irmãos, quem aqui consegue entender a prova que está passando? Dificilmente. A gente, porque tem Cristo e o Espírito Santo, no fundo a gente sabe, Deus tem um propósito. Mas a gente fica sem entender, mas por que Deus? Por que isso? Por que me sobreveio isso? Porque nós enxergamos aquilo que é palpável, aquilo que está diante de nós. Mas Deus não olha com o nosso olhar, você está entendendo? Interessante, me lembrei agora. Tem um filme antigo, do Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso. E aí ele, existe, mas tem alguma lição ali interessante, né? Você guarda o que é bom. Que ele responde a todo mundo com sim. Yes, todo mundo sim. Todos os pedidos com sim. Imagine o caos que tornou. Virou um caos. Porque Deus dissesse sim para tudo. Você está entendendo? Imagina se tudo acontecesse conforme a gente quer. Tudo no script, tudo bonitinho. Não vou passar por nada, não vou passar por sofrimento, não vou passar por luta, não vou passar por angústia. Até o homem, quando foi criado perfeito, no estado da inocência, ele tinha uma prova para passar. Que prova que o homem tinha, não era tinha? A prova da obediência, a prova de escolha. Eu falei certamente aqui que até a paraíso, sem porta de saúde, é prisão, sem porta de saída é prisão. Até paraíso, sem porta de saída é prisão. Deus não queria que o homem tivesse um lugar bom. A comida é boa e a companhia é melhor ainda. Entendeu não? O lugar é bom, paraíso. A comida é boa, de toda a árvore poder comer. Como só daquela. E a companhia? Quem era a companhia de Adão e Eva? Deus, na viração do dia. Relacionamento íntimo e profundo. Mas Deus deixou um escape. Eu não quero que vocês me sigam só porque a terra é boa, é bonito. Chamavam as campinas do Jordão como o jardim de Deus. Imagina como era lindo. O jardim que Deus plantou no Éden. Éden é terra. Quer dizer terra, terra vermelha. Edom, terra vermelha. Éden é terra do hebraico. Então Deus plantou um jardim, não era o jardim do Éden, um jardim no Éden, na terra vermelha, em uma terra. E fez com que nascesse árvores boas para alimentação. Tinha companhia dos animais. Então, Deus não queria que tivesse só terra boa, né? Bonita, comida boa, sustento, não. E companhia melhor ainda. Deus queria que o homem tivesse liberdade de servir como nós temos hoje. De espontaneidade, está entendendo? Então muitas vezes as lutas vêm e as dificuldades batem a nossa porta. Não é para nos separarmos de Deus, é para nos achegarmos a Ele, é para nos aproximarmos dele, é para dizer assim: mesmo na luta eu desejo servir a Deus. Para mim a melhor parte é Deus, mesmo perdendo tudo, melhor é Jesus. Eu passei uma crise muito grande na época que eu comecei a rodar no táxi. E estava bom, tinha muito cliente, bem no começo, bom. Mas de repente, irmão, começou uma sequência melhor, de acidente comigo, que eu falei: meu Deus, o bêbado bateu em mim, quase me matou, vamos dizer assim, né? Porque isso foi livramento de Deus. Depois veio outro, bateu de novo, veio outro, bateu de novo, falei: pronto, agora pode esquecer que você para lá. Levava para autorizado, tirava a peça, botava tudo novo, trocava, arrumava. Aí eu falei: pronto. Eu cheguei a um ponto que eu disse, eu estava tão angustiado naquele dia, deitei na área de casa uma rede, liguei para um amigo de verdade.
Falei assim, faz um favor para mim. Eu sabia que eu tinha dinheiro para comprar. Falei, compra esse táxi, compra esse carro, compra essa permissão, eu não quero mais. Aí se fosse uma pessoa oportunista, dizia assim, rapaz, faz um preço bom que eu compro. Eu ia vender que fosse barato. Porque eu não queria mais. Estava tão assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Estava tudo tampado. Mas ele me deu uma palavra que mudou tudo. Falou, não, rapaz, não desista não. Você vai passar. Quando eu comecei também, teve muita perseguição, muita coisa, mas persevera. Nossa, aquilo me levantou, me animou, me trouxe um novo ânimo. Eu levantei e disse, rapaz, sabe uma coisa? Vou seguir em frente. E mudou a situação. Você está entendendo? Então, é maravilhoso, irmão. É de você entender ou aceitar. E não é para você se acomodar, é para você ser perseverante. Aí eu lembrei daquilo que meu saudoso pastor dizia: não desistir é vencer. Não desista, continue. Persevere, tá? Então, irmãos, antes de qualquer crítica que se faça a Jó, pelo seu questionamento, ele questionar por que nasci, é necessário entender o mundo cultural no qual Jó vivia. Jó vivia e respirava uma cultura de honra ou da honra, onde ser desonrado era pior do que a morte. Era exatamente o que estava acontecendo, ou iria acontecer com maior intensidade com Jó. Como um homem bom, justo, piedoso, temente a Deus, podia ser submetido a uma situação vexatória daquelas? Estaria ele vivendo uma espiritualidade ou religiosidade de fachada? O que as pessoas pensariam dele? E os seus amigos? Para um homem honrado, isso doía mais do que a própria morte. Imagina só, Deus dá testemunho. Tem visto no céu dos olhos? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmão, se Deus está dando testemunho, imagina os homens. Paulo disse que seu testemunho seria conhecido diante dos homens e diante de Deus. Jó era um homem honrado, sim ou não? Um homem de honra, respeitado, sim ou não? Imagina agora ele perdeu tudo. O que veio na cabeça dele? Moço, melhor morrer. Porque todos que olham para mim vão dizer o quê? Na cultura dele, esse homem pecou. E o pecado foi grave. Tinha pecado oculto. O temor de Deus dele, a sinceridade dele, era tudo fachada. A religiosidade dele era tudo fachada. Ele era religioso. Ele não conhecia Deus. Você não já ouviu isso, não? Eu me lembro que, eu gosto de contar testemunho que eu passei. Eu trabalhando numa empresa, eu entrava, saía, chegava em casa, saía de casa 15 para 6, pegava o ônibus. Pegava o ônibus, estava na parada. 15 para 6 da manhã. Chegava em casa 15 para meia-noite. Isso todo dia. Praticamente a semana toda. Só ia na igreja no domingo. E eu sempre fui crente assíduo. Aprendi que o lugar de crente é na igreja. Está fazendo em casa, se eu estivesse em casa, eu estava na igreja. Aprendi isso. E aí passei. E eu me lembro, eu até respondi essa irmã de forma rápida. Eu não estava muito liberto, não. Jesus não estava me libertando. Né, trabalhando. E aí, ela chegou assim para mim, talvez até com tom de brincadeira, mas eu achei ofensivo. Se você está desviado, desse jeito, eu pensei que eu senti sua falta. Perguntou para mim, você está desviado? Ele desviou, que eu estava indo para a igreja na semana. O de oração eu sempre estava lá, o de doutrina. Mas tinha uns 2, 3 meses que eu estava nessa sequência de trabalho. E orando a Deus, eu falei para Deus isso depois, eu estou desviado, Jesus. Uma luta muito grande, estava indo para a igreja, uma dificuldade muito grande, só trabalhando. Orar, eu dobrava o joelho para orar, quando eu dormia de joelho no pé da cama, de tão cansado, né? Só escorregava para a cama, porque eu só dormia para acordar no outro dia e trabalhar. Trabalhava aqui no Bandeirante, morava dentro da fazenda, hoje era difícil demais, e passava principalmente aquelas dores aqui, meu Deus, que tribulação, podem levar uma luta. E aí eu ouvi aquilo. Falei, irmão, no lugar de você cuidar da minha vida, cuidar do seu filho que dando trabalho, que eu era porteiro da igreja, falei, irmão, eu não vigiei. Podia ter ficado calado. Falei. Aí ela olhou para mim assim, aí eu falei, oh meu Deus, eu vou pedir perdão, perdoa, porque eu chego todo tempão, semana toda, né? Sem vir na igreja, quando veio no domingo, esperando o consolo, leva pena, né? E aí, mas assim, a gente não entende o propósito.
Como é que Deus está trabalhando? Como está fazendo? Porque a gente não vê, a gente não está vendo. Então, a gente pensa assim, poxa, eu estou vivendo só uma religiosidade. Mas na realidade Deus está quebrando a religiosidade e fazendo nós viver intimidade com Ele. É no sofrimento que Deus se apresenta mais claro para nós. Vou falar de novo. É nos momentos de maior sofrimento da tua vida que Deus se apresenta de forma mais clara para você. Fica tudo mais claro, porque você não tem para onde correr, você só vai correr para os pés de Jesus. Ô glória, é bom, né, irmão? Difícil quando está na luta a gente enxergar com essa clareza. Por isso eu diz, eu quero que seja tudo treva, e uma treva tão densa que ninguém veja luz nenhuma. Ele diz, não tem mais luz no fim do túnel. Então, antes de nós julgarmos, nós temos que ter aquela, se colocar até em empatia, né? Não é antipatia não, tá, irmão? Não é ser antipático não. Contrário, olhar para o irmão, foi para sua cara, olhar para o irmão, foi para sua cara. Eu acho que isso aí não é conversa de crente liberto não. Ele está muito liberto, quando olha para o irmão, desculpa com a cara dele, ele está pensando, porque ele vai encontrar no céu, vai ter que ver aquele rosto, que nós vamos conhecer todo mundo lá no céu, né? Vai ver que vê aquele rosto, como é que vai ficar? Todo dia. Então está muito liberto, se libertar. Se quiser ir para o céu, aquele irmão que não vai com a cara, vai, né? Também. Então, tem empatia, se pôr no lugar. Eu não estou fazendo apologia e defesa ao erro. Mas Jó estava errado. Mas se olhasse para a situação, se nós conhecêssemos Jó, eu me lembro que certa vez no Itapuã, quando eu dirigia lá, falei para a igreja, irmão, se eu errar, o primeiro a me matar são vocês. A igreja, o primeiro a me matar, vai me sepultar. Se eu errar, vai. Claro que quem mais é dado vai ser cobrado. Mas a gente não tem misericórdia não, irmão. Deus chegou para Davi e falou, Davi, tu quer cair na mão de quem? Quer dos inimigos? Tu quer... Falou outra coisa e então eu prefiro que o Senhor caia nas suas mãos. Porque sabia que Deus era misericordioso, e tanto é que foi. Veio a praga, foi matando, ele clamou por misericórdia, Deus tem misericórdia. Mas os inimigos não teriam misericórdia dele, a gente não tem misericórdia. A realidade é, deveríamos e temos que ter, mas não temos. Então, se nós julgarmos a situação, nós temos que nos colocar no lugar, ter empatia. Isso, na fala, no falar é fácil. No dia a dia que é difícil, de encarar e de viver isso aí, tá? Então, temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Eu já vi todo tipo de situação. Já vi crente que realmente está desviado, não quer nada com Jesus, já tem que insistir. Já vi crente que realmente está passando por luta. Está fraco, está passando por luta, mas que ajuda. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Mas imagina a gente olhando o Jó e conhecendo o Jó. Rapaz, imagina. Isso acontece comigo. Vou botar ele no lugar, vou botar ninguém, não. Eu me livro, mas está repreendido. Eu perco tudo. Todo doente vai dizer assim, qual a primeira coisa que a gente pensa? Pecou. Porque a doutrina que ensina que crente não pode, que ensina embora o dele evangélico, que ele não pode ficar doente, não pode ficar pobre, não pode sofrer. Aí eu olho para Jó e falo, então pronto, o Jó é o mais desviado que tinha, não era crente não. Porque o tanto que esse homem sofreu, não é verdade? Sim ou não? Então, que doutrina, que ensinamento nós estamos vivendo? E depois nós vamos ter a doutrina dos amigos de Jó, o ensinamento dos amigos de Jó a respeito disso. Então, sofrimento é como fogo que refina o ouro que somos nós diante de Deus, tá? Vamos ver aqui o símbolo do primeiro tópico. Vamos lá, 1, 2, 3. Não ficou bom não, você não leu? Vamos todo mundo aí, ó, 1, 2, 3. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia que ele nasceu. Por que Jó queria esquecer o dia que ele nasceu? Por causa de quê? Do sofrimento, irmão. Ele queria passar borracha na história dele. Ele queria que a sua história fosse apagada. Porque o que ele estava sofrendo ali. Olha, mano, não pense que a gente tem uma ideia assim, a gente lê a Bíblia, a gente já vê o começo e o fim da história, né? Fica fácil. Mas não pense que foi do dia para a noite que Deus restituiu Jó, não, tá? Tem toda uma história, tem todo um período, tem todo um tempo. Tem processos que levam tempo. Você já entendeu o tempo que Deus está levando um
processo na sua vida? Tem processos que levam tempo. E nós temos que respeitar o tempo. Não o tempo nosso, o tempo de Deus. Irmão, o irmão periférico, você mexe com massa, né? E cada massa tem cada tipo de massa, cada tipo de pão, cada tipo de produto que você vai, panificação que você vai fazer, ele tem um tempo de espera, um tempo de preparo, né? Aquela massa tem um tempo. O pão de doce tem um tempo, o pão de sal tem um tempo, a rosca doce. Cada coisa tem, o pão sírio tem um tempo, cada um tem um tempo e um processo, sim ou não? O pão doce e o pão sal, mesmo processo? O pão de queijo com o pão sal, mesmo processo? Não tem um processo. Então cada indivíduo tem um processo. E como eu entendo o tempo? Como é que o processo é deixar você trabalhar? Imagine se a massa gritasse quando você apertasse ela. Jogasse a máquina lá. Pá! Que eu lembro, eu trabalhei para ela também. Pá! E cortasse, mexesse, ela gritasse: ai não! Ai não! Ai aqui não! Não toca não! Não mexe não! Imagina se a massa gritasse. O padeiro trabalharia? Não. Assim somos nós. Deus está trabalhando, a gente está gritando. Entendeu? Deus está dizendo: eu tenho que cortar aqui, eu tenho que acertar aqui, é aqui que eu tenho que trabalhar, é aqui que eu vou glorificar o meu nome. Tu não entende agora, mas vai entender depois. Vai ficar um pão bonito, bem feito, bem trabalhado, bem amassado, bem saboroso, apetitoso. Vai alimentar as ações. Mas você não quer? Você prefere continuar aquela massa que influa, né? Aquela massa que não perdeu o tempo do processo, ela se estragou. Então não grite não. Deixe Deus trabalhar. Se ele for cortar, vai doer. Você vai chorar, mas vai cortar. De qualquer forma, irmão, não adianta gritar, ele vai cortar. De qualquer forma, ele vai trabalhar. Porque operando Deus, é bonito a gente olhar para... olha a revelação do Espírito. Pega ali, meu irmão. É bonito a gente olhar para o contexto. Deus trabalhando para mim. Mas agora faz introspecção. Examine a si mesmo. Deus operando em mim. Quando Deus opera, ou quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Se você olhar o texto, Deus está falando disso. Operar no seu povo. Tá? Então pega a revelação do Espírito. Porque se ele começar a operar na tua vida, não adianta. Pode gritar, pode gemer, pode pular, ele vai fazer. É que se vai, Satanás, faz. Ele pediu. E Jó gritou, berrou, esperneou. Não, Jó adorou. O primeiro processo, Jó adora. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Bendito seja o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher veio parar e se aceitasse o banho de Deus fazendo, o mal não vai aceitar, né? Há uma controvérsia sobre a questão da maldição lá, mas eu não vou entrar no contexto. Mas ele adora, imagina só se Deus é a gente, né, Antônio? Se Deus é a gente, vai falar assim: tadinho, gente. O meu servinho Jó, ele adorou. Sai, Satanás, não toca mais não. Satanás volta de novo. Carne osso por osso, pele por pele. Toca no homem, e tudo que ele tem pela sua vida, ele vai dar. Aí Deus diz: toca. Se fosse nós, ele dizer: toca não, meu rei, o Senhor já passei na prova, tem glória. Aí Deus diz: passou ainda não. Vai ter mais. E vai acontecer. Segundamente de Jó. Por que não nasci morto? Aqui entra uma discussão bastante dura. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto, descansando em paz. Se eu não tivesse nascido, estava tudo bem, eu não estava sofrendo. Com isso, aí depois ele diz: ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz, nasceu morto, livre de tribulações. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Uma realidade para o cristão. Mas antes, eu quero entrar sobre essa questão. Uma criança que nasce morta, chamada de nasce morto, também de aborto, né? Não é abortivo. Ou se faz o aborto para também tirar a vida, né? Jó estava defendendo o aborto? Sim ou não?
E o aborto? O que a Bíblia fala a respeito? Pode abortar? O que a nossa legislação fala? Mas é sua filha, minha irmã. Um cara, um cavajeste, um pedófilo. Isso for sua filha. Ela tem 10 anos. O corpo, vamos chegar lá. O corpo dela não está preparado para aquilo. E aí? Aborta ou não aborta? Mas é uma vida. Davi disse: eu fui tecido no ventre da minha mãe. Deus me teceu, foi Deus que fez. E aí? Porque é fácil a gente falar quando está lá fora. Não podia, e está aquela briga de braço. E aí? Nós, como cristãos, somos contra. Aborto é tirar a vida. Há realidades e realidades. Não é verdade? Há realidades e realidades. E vai tirar uma vida pela outra, se aquela criança, vamos dizer, um caso desse, se é uma criança, se o corpo dela não suporta uma gravidez, corre o risco de vida, e aí? Mas aí vamos para outro caso, e quantas crianças que, por negligência dos pais, abandonam aí, vivem em estado de rua, vamos colocar assim, ela não foi abusada, acabou sendo abusada por ser criança, se relacionou, teve relação, engravidou, ou até os pais consentiram. E tem isso hoje já, você viu um caso aí bem polêmico, estava passando no jornal, de uma mãe com uma menina adolescente, com um rapaz lá, depois desmentiram, disse que não era, e toda aquela situação. Mas aí, a Bíblia da escola, ela obedecer a lei criada pelo homem, primeiramente. A lei criada pelo homem, Deus diz para se sujeitar aos reis e tal, mas isso é tudo no Senhor. E não pode ferir princípios bíblicos, princípios que Deus estabeleceu. Porque senão eu não sei se os irmãos sabem, mas a nossa primeira Constituição tinha uma religião estabelecida. Hoje nós somos um Estado laico. O que é o Estado laico? Que cada um escolhe a religião. Mas a nossa primeira Constituição, ela constava, a lei dizia, a Constituição, que é a Carta Magna, que é o que rege um país, uma sociedade, ela dizia que nós éramos católicos, como existe. E aí e havia perseguição. E os irmãos mais antigos, havia perseguição, meu pastor conta, de perseguição com a igreja. Tanto o Estado perseguia, como o próprio povo perseguia. Porque a religião estabelecida era a religião católica. E aí? A lei diz que temos que ser católicos. Seremos católicos? Não. Então, é no Senhor. Essa obediência é dentro, que não vira princípio. Por que é uma luta e um debate muito grande? Em tantas outras. E essa questão do aborto é algo. A distorção familiar. Agora estão querendo aí ter banheiro unissex. Que pode entrar homem e mulher tudo junto lá. E a lei não pode estabelecer. A lei diz que não é mais homem nem mulher, a pessoa escolhe. E a Bíblia diz o quê? Está entendendo? Então existe casos e casos. Claro que a lei ela é baseada, ela se baseia muito nas escrituras, mas hoje está bem perturbada, porque há muitos conceitos humanos, A sociedade vai se adequando à vontade das pessoas, não à vontade de Deus. O que é mais conveniente para mim é que eu torno lei. Por que é uma lei? Ou faço uma normativa sobre aquilo. Vou normatizar. Olha o caso aqui, da igreja. Quando a gente nós estamos obedecendo, nos amassos, toda essa situação, obedecendo a normativa. E até não se podia proibir o culto, porque o culto, a Constituição dá liberdade para ele. Se proibir a aglomeração, o culto nunca foi proibido. Porque e se proibisse o culto, nós ia quebrar a lei. Não pode ter culto, podia ter culto. A lei não dizia isso, não pode fechar a igreja. O culto ele não pode ser cessado. Ninguém pode interferir no culto.
Se alguém chegar aqui para querer interferir no culto, a gente, como cidadão, pode dar até voz de prisão para ele. Ele está ferindo a Constituição. O culto não pode ser. Como eu não posso também depredar nenhum santo de nenhum culto, de nenhuma, seja do católico, do candomblé, de qualquer outra instituição religiosa. Nem apedrejar, nem nada. Porque a lei dá essa defesa. Está entendendo? Então, essa situação, mas assim, o que eu quero deixar bem claro é que Jó ele não está defendendo o adulto. Existem várias linhas teológicas. E até comecei a ver sobre essa questão juridicamente, e até muitos doutrinadores, muitas jurisprudências e muitos doutrinadores, eles têm até quando começa, né? Quando que se torna uma pessoa, ou não, já deu positivo de gravidez, ali já tem um feto, é vida, e a vida, né, é um bem que não pode ser tirado. Está entendendo? E existe essa controvérsia muito grande. E aí, pastor, o que você pensa? A Bíblia diz que a vida não pode ser tirada, mas existem particularidades. No caso que eu falei, uma filha sua de 10 anos. Eu não posso intervir na sua particularidade, na sua realidade. Existe uma realidade. Mas a gente não pode, irmãos, dizer ou quebrar princípios por causa de particularidades. Toda regra existe uma exceção, vocês estão entendendo? Então tem que ver caso a caso, situação a situação. Exemplo, eu como pai, Deus o livre, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. A minha filha, 10 anos, acontece uma atrocidade, ela engravida, eu ia estudar muito bem essa situação. Muito bem. Porque é isso que eu estou falando. Uma coisa é acontecer lá fora, outra coisa é acontecer com você, lembra do que eu estou falando? Mas com isso eu defendo o aborto? De maneira nenhuma. E em hipótese alguma. Porque a Bíblia não defende. Mesmo que a lei dele, legalmente eu posso. Alguns bispos aí defendem que deveria ser legalizado o aborto, até para acabar com essa questão dessas clínicas clandestinas, que muitas mulheres têm perdido a vida e tal. Mas você vê o que acontece? A mulher vai lá, tem relação sexual, ela engravida, mas toma pílula no dia seguinte, mas não resolve o problema. Ele gerou um problema, nunca conheceu aquele cara, nunca viu ele, quem é aquela pessoa, ela quer se desfazer. O que o feto tem a ver com isso? Quer dizer que a pessoa faz e acontece e depois vai tirar a vida? Por isso que eu estou falando, cada realidade. Mas deixando bem claro, vocês entenderam? Sim? Amém? Então existe casos e casos, tem que ser estudado, tem que sentar e ver, e à luz das Escrituras. Como eu falei, isso está certo. Nós sujeitamos-nos às autoridades, pagamos tributos, mas isso nós fazemos no Senhor. Porque o que há? Pronto, quer ver uma coisa? O imperador de Roma, na época que Paulo escreve isso, tinha um culto ao imperador. Todos tinham que cultuar o imperador. Quantos cristãos não foram presos e morreram? Porque não prestaram culto ao imperador? Não se submeteram à religião estatal do Estado. O Estado dizia que era a lei. Mas Deus estava com aquela lei? Não, por isso nós temos que orar muito pelo legislativo, que é que formula a lei. Mas hoje, o judiciário também está formulando lei. Isso é outro questionamento, é outra questão, né? O judiciário chega lá, bate uma normativa, cria uma jurisprudência, que é um colegiado que decide sobre uma situação, sem consultar as pessoas que foram colocadas lá, pseudos, né? Vamos dizer falsos, mas são representantes, que nós votamos nele, ele está me representando lá, na casa legislativa, não é verdade? E quem faz alguma lei? Eu sou muito apoio. Aqui não, mas eu não voto ainda do Goiás. Tem que tomar muito cuidado, porque você está colocando o vereador, vai fazer uma lei para o município. Os deputados distritais, os deputados estaduais, federais, senadores, a gente vota discriminadamente, sem ter entendimento, e as pessoas vão formular leis. É que vão reger. A nosso modo de viver, vão dizer como eu tenho que viver. E eu tenho que obedecer, sim ou não? Sim.
Está entendendo? Então tem que. O problema é que a gente tem que parar, não. Chega que não dá para fazer. Ah, eu vou voltar para um saco de feijão. Porque eu fui beneficiado. Tem que ter um bem comum. A gente tem essa preguiça de ler proposta, de saber o que a pessoa. Os irmãos veem no meu estado. Passou a ser político, não. Eu sou grato. Não só porque me ajudou, mas pelo que fez pela sociedade. Pelo projeto, pelo que eu conheço. Eu sou grato. Tem um rapaz lá, né? Está até afastado do evangelho, mas eu apoio ele lá no Goiás. Eu não considero irmão, né? Espero em Deus, mas conheço a proposta, o trabalho dele. Fez uma série de trabalho na Secretaria de Saúde. Fez o que ele tinha que fazer, que é o Estado tem que cuidar da saúde. Mas eu não estou defendendo nem. Mas é outra coisa. Eu estou falando assim: a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque vai definir a nossa maneira de viver. Olha quem está chegando, né? Está falando do sofrimento de Jó. Mas imagina só: se a lei institui que é obrigado a fazer o aborto, é obrigado. Em qualquer situação, legaliza. Aí a vida se banaliza, não é verdade? Então temos que orar. Então, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Uma realidade para o cristão. Jesus diz o que? João 16:33? Temos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O que é a pessoa aflita? A pessoa que está passando por uma provinha? O aflito, meu irmão, ele está assim, ele está perplexo. É algo que tira o sossego. É uma aflição. É mais do que uma luta. Né? Ô pastor, eu estou na tribulação. Ô meu irmão, a gente usa essa palavra muito, né? Estou na prova. Mas a gente, Jesus falou, vai ter aflição. Momento de aflição. Pronto, quer ver um exemplo? Traga a memória, você vê no 7 de setembro lá nos Estados Unidos. Aquelas pessoas que estavam no momento de aflição, sim ou não? E quem estava vendo também. Um prédio em chama, as pessoas pulando. Isso é aflição. E você sem poder fazer nada. Assistindo. Então, as lágrimas vão rolar. Mas Deus vai colher todas elas. Deus vai colher. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Mas não quer dizer que Jó está defendendo o aborto, tá? Não existe essa teologia. Isso aí é você trazer algo que, primeiramente, na antiguidade não existia nem isso. É forçar o texto, é dizer o que o texto não está dizendo. Por isso que a Bíblia se lê o texto e o contexto. Para você não virar pretexto para pregar errado, para ensinar errado, para falar o que a Bíblia não está dizendo. Não é isso que Jó. Jó dizendo, eu preferia ter nascido morto como abortivo. Mas Jó não está dizendo, eu defendo o aborto, que todos. Não. É isso que Jó está dizendo? Não. Jó está usando um hipérbole. Jó está usando uma força de expressão muito grande. Que se eu não tivesse nascido, ou se tivesse nascido morto, não tivesse visto a luz do dia, eu não estaria sofrendo como eu estou. Tá? E por último, para a gente entender, qual é o terceiro lamento de Jó? Qual que é a igreja? Porque continuo vivo. Por que eu continuo vivo? Agora eu vou fazer outra pergunta. Jó está defendendo o suicídio? Sim ou não? E aí, irmão? Você lembra que teve uma onda aí para trás de pastores se suicidando? E aí? Vai para o céu? Eu não. Mas teve gente que defendeu que ia para o céu. Como também teve gente que defendeu que a Bíblia é desatualizada. Nós vamos para o céu na boca. Passa bem no pé. É, meu irmão. Eita Jesus. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Porque continuo vivo.
Vale a pena viver? Rapaz, mas Luiz, era o pastor Milton, aquela bênção, irmão. Pastor abençoado, ô Jesus. Mas tirou a vida. Está entendendo? O que aprendeu? Não aprendeu. Imagina, Jó está desejando. Jó se suicidou? Não, Jó não se suicidou. Ele está dizendo, por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele está dizendo assim, gente, por que eu continuo vivo para sofrer esse tanto? Mas de maneira alguma ele precisa tirar a própria vida. Exatamente, ele desejava morrer, mas não tirou a vida. Olha aí, tem uma diferença muito grande. Mas tem gente que força o texto e diz, Jó queria se suicidar e defende o suicídio. Está entendendo? Tem que tomar muito cuidado, irmão. Não é ler a Bíblia só. É ler e entender o que está sendo dito. Primeiro você entende no tempo e na realidade que se foi vivido. Mas você tem que entender o contexto, o texto, a realidade. Qual era a realidade de Jó? Lembra que eu falei? Antes de julgar Jó, tem que olhar que ele vivia pelo princípio de honra. E tirar a honra de um homem, existia muito isso no Japão antigo, que eles se matavam se a honra fosse ferida, né? Porque a própria mulher de Jó, ela entra no contexto dele tirar a própria vida. Morra, né? Dá mais ou menos isso. Essa palavra, agora a palavra. Amaldiçoa teu Deus. Morre, quer dizer que amaldiçoa teu Deus e se mata. Mais ou menos isso. Agora, a palavra maldição no original ali, porque existe uma tradição rabínica, isso eu estou dizendo estudo, não quero forçar aqui, entrar em algo mais profundo, mas assim, que nunca se coloca a palavra maldição e Deus junto. Na tradição rabínica não existe. Deus e maldição não caminham junto. Mas isso aí é algo mais teológico, mais profundo, tá? É questão de tradução, é questão de interpretação, é questão de exegese bíblica. Eu não vou entrar nesse meio. Mas assim, Jó jamais ele defendeu, vale a pena viver? Se você olhar para isso, olha essa pergunta, vale a pena viver? Não dá ideia. Imagina, você sabe hoje que você incitar a pessoa ao suicídio, a pessoa está lá na ponte. Está na ponte para pular. E você dizer assim, pula! Sabia que você está incitado ao suicídio é crime? Você vai preso? É prisão? Incitar ao suicídio, prisão. Você levar a pessoa, incitar ela ao suicídio. Exatamente, incitar, isso mesmo, incentivar ao suicídio. Vale a pena viver? Irmão, não vale a pena viver não. Imagina eu chego aqui, irmão, sabe onde você está passando aí? Eu vou aconselhar, aconselhamento pastoral. Você chega para mim, né, irmão Luiz? Pastor, que prova, rapaz, vai ter um carro lá, toda essa luta, isso aqui. Irmão, melhor você pensa por aí. Vale a pena viver não. Aí o diabo vem e diz, olha, porra, se mata. Olha, sua vida não vale mais nada. Tu perdeu tudo. Olha, tá vendo? Né? Tá entendendo? Exatamente. Mas é o que acontece com pessoas. Eu estava falando isso no serviço e falei, irmãos, vou terminar já. Ixi, eu já passei por aqui. Eu estou conversando com os irmãos, né? A conversa está tão boa que eu vou terminar. E eu falando, olha, o maior problema das pessoas é que elas não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Se deixam levar. A gente que é novo tem muito isso, né? Se deixa levar pelo amigo, pelo colega, pelo parente, imita as pessoas. A gente tem muito isso. Mas quando você tem maturidade, você consegue se desenvolver, você consegue vencer, né? Vamos lá, vamos terminar. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu, sem o favor de Deus. Aqui, esse homem está olhando aqui para quantos caminhos? Vários. Se volta dizendo, eu não estou entendendo nada, por que eu estou vivo ainda? Se eu nem estou entendendo o que está acontecendo, melhor se corresse. Olha aqui, o cara está com a mão na cabeça assim, ó. Está igual eu, não fica com misericórdia, né? Forçando a cabeça, eu vou para onde? Sem direção. Você já se encontrou assim? Olha para cá. Sem saber para onde ir? Muitas vezes, todos nós passamos por situações, porque não estão claras aos nossos olhos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho,
Aleluia. Tem vários aqui, mas olha para Jesus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: eu sou o caminho. Não olha para o alto, se olhar para baixo, morre. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa no sofrimento, um caminho de sabedoria e maturidade. O sofrimento te traz sabedoria e maturidade. Rapaz, olha aqui, ó. Acaba tem que ser corajoso. Ele está navegando no mar bravio em cima de quem? Meu irmão, é só para quem está entendendo. É que Jesus falou: tua fé está pequena. Eu estou no barco. Senhor, não te importa que a gente morra, não? Está nem preocupado, a gente vai morrer. Jesus: homens de pequena fé. Você tem que ter essa confiança, irmão. Mesmo, você não entendeu a imagem. Olha, nós somos mais visual do que de ouvido. Nós gravamos mais inteiro. Tem mais que eu nunca esqueci e foi aprendizado da minha vida. Entenda, mesmo na fragilidade da nossa vida, porque o guarda-chuva é frágil. Sim. Mesmo que a gente não está enxergando, para a gente isso aqui é muito frágil. Qualquer hora vai se estruturar. Essa é a nossa confiança em nós mesmos. Mas se Deus está com esse guarda-chuva, irmão, pode vir o vento bravo que for, Ele vai continuar de pé. Ele está olhando aqui para frente, para o horizonte, um caminho de sabedoria e maturidade em meio às lutas. Só quem tem maturidade consegue passar em meio às lutas, mesmo que pareça que você vai morrer. Parece que a luta não vai acabar. Continue confiando, continue esperando, continue acreditando. Mesmo desorientado no sofrimento, continua crendo, continua esperando. Porque Deus tem um caminho de sabedoria. Fala para mim se a luta que você passou não te deixou mais sábio, mais maduro, com mais fé. Você entende? Não, minha cabeça hoje é outra de quando eu era mais jovem. Quando eu comecei na fé, era tanta luta que eu falava assim: pô, vou morrer. Não morri nada, velho. Certo pregador disse que pé de galinha não mata pinto, nem prova mata crente. Mata não morre nada. Aí que fica nesse desespero. Mas Deus está no controle, nunca perdeu o controle. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiado. Deus entende que você é pó, fique de pé. Deus entende que nós somos cinza. Deus entende o nosso sofrimento. Deus entende, irmão. Não tem que esconder não. Você vai fazer, Deus, não estou aguentando não. Essa luta está me matando, me ajuda. Deus ama muito mais o sincero do que o que oculta. Porque aquele que esconde nunca prospera. Agora o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Continua. A gente é fraco mesmo. Agora também vai ficar naquele negócio, né? Automiseração. Sou miserável, eu não presto para nada, eu não vou para lugar nenhum. Não, isso também é para quem é derrotado, né? Eu estou fraco, né? Estou fraco, Lá no Ceará nós chama capote. Capote. Nega ali agora. Não, meu irmão. É continuar perseverando, crendo no Senhor, confiando e avançando para a glória de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador. O começo da tua fé, quem é? Jesus. E o fim da tua fé? Tu vai ficar sem fé? Porque se é o começo e o fim? Não, gente, lê a Bíblia e entende. Meu Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, não tem para onde tu correr. Tu começou com Jesus, vai acabar com Jesus. Porque Ele que criou, Ele que vai dar o fim. Nunca acaba. Porque Ele é o Pai da eternidade. Oh glória. Oh Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor. Porque as lutas, as tribulações, as aflições diárias têm nos ensinado, Senhor. Tem nos dado sabedoria e maturidade. Muito obrigado, Pai.
por teu cuidado, por tua graça, por teu favor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Te louvamos, Senhor, por esta noite, por aqui estamos reunidos. Nos leve em paz, guarde livre de todo mal, nos dá força, Senhor, segundo a tua graça, em o nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe, vamos dar bênçãos. Amanhã nós vamos ter um trabalho, né? Tem oração e sai do ministério. No domingo, escola bíblica dominical. Aí vai falar, aí você vai entender por que os amigos de Jó começam a falar. Jó está acontecendo isso porque ele pecou. Era a doutrina de Elifaz, dentro da escola, no domingo. E à noite, nosso grande culto de Santa Ceia. Pastor João Paulo vai estar ministrando aqui aos nossos corações a palavra de Deus. Chegue cedo no horário. Qual horário? 7 horas. 7 horas tem que sair de casa, pastor? Não, 7 horas você tem que estar na igreja. O culto começa aqui, ó. 19 horas. Não é 19 horas, eu vou tomar banho, não. Ah, vou banhar. Deu 7 horas, eu volto o culto, vou banhar. Ah, você já perdeu o culto. Eu falo, quem pode chegar cedo? Quem está vindo do trabalho, tudo bem, pode vir direto. Uma coisa que eu fiz hoje, ó. Você nem me abraçar, não tem problema não. Mas assim, vem direto. Né? Quando dá tempo, eu até tomo um banho, gosto de tomar um banho. Mas não dá tempo, a gente vem para cá. Cubra a sua cabeça e com as suas mãos em sinal de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, toda a sua família, todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor, não só hoje, para todos sempre, todos dizem. Amém. E a vitória é nossa, a vitória é da nossa família, a vitória é dessa igreja. Amém. Não esqueci, meu irmão, nós vamos lá para cantar hoje no monte os pedidos. Quem quiser ir, nós reúne aqui, vai, né? Daqui a pouquinho. E os jovens que forem ficar, quiserem ficar no Xavier, tem aí, mas o Espírito coloca aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Vai em paz.